E aí pessoal, tudo bem? Olha só pessoal, aula passada nós falamos aí sobre a questão, dos graus de afogamento, entendemos um pouco como funciona na prática, quais são os sintomas, isso que a vítima apresenta quando ela está classificada dentro do grau de afogamento. Expliquei para os senhores também como classificar, entender quais são os sintomas através dos sintomas. Quando nós se depararmos com uma vítima de afogamento, após avaliarmos e de acordo com os sintomas, saber classificar que grau de afogamento essa vítima se encontra e qual procedimento deve ser adotado, beleza? Então, senhores, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da cadeia de sobrevivência do afogamento, ou seja, é basicamente o elo da cadeia de sobrevivência do afogamento, beleza? Então vamos lá, a gente precisa realmente conhecer essas etapas de elos, que na verdade são 5 elos que compõem essa cadeia de sobrevivência do afogamento, beleza? Então como são cinco etapas, no caso, são 5 elos que compõem a cadeia de sobrevivência do afogamento. Nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, como é que começa e as continuidades, para que a gente possa entender melhor cada uma delas, ok? Então vamos começar falando do primeiro elo, que na verdade é a prevenção, tranquilo? Vamos lá. Quando nós falamos do elo da cadeia, nós estamos falando de 5 etapas, que faz parte de toda essa cadeia, tá? São 5 elos que faz parte dessa cadeia, como eu falei para vocês. A primeira parte, a primeira etapa no caso é a prevenção e assim por diante. Então vamos entender cada uma delas, para poder uma completar a outra, beleza? Com relação à questão da prevenção, como é que se faz uma prevenção? É basicamente assim, senhores. Imaginamos que nós estamos num dia de final de semana e vamos para a praia ou vamos para a piscina, Então, ao chegar no local, chegar na piscina ou na praia, qual é o primeiro passo? Se nós estivermos com criança, colocar os coletes na criança, colocar uma boia na criança, fazer umas medidas de prevenção, ou seja, cheguei no local, não conheço o perímetro, vou perguntar para o guarda-vida qual é o melhor lugar para o banho. Se for na piscina, pedir orientações para o mesmo, para que ele me direcione o local mais certo para tomar banho, passar no chuveiro, algumas recomendações básicas que em cada lugar tem as suas regrinhas básicas. Na praia existe uma série de recomendações, que são essenciais a ser cumpridas, beleza? Por exemplo, na praia, eu preciso saber o local adequado onde eu posso estar tomando, o banho, local que esteja próprio para o banho, que não me oferece tanto risco, beleza? Risco de afogamento, risco de queimadura para os animais marítimos, por exemplo, caravelas, entre outros, certo? Então eu preciso conhecer, então eu preciso perguntar para o guarda-vidas, para o salva-vidas, qual o melhor lugar para que eu possa tomar o banho, o lugar apropriado. Protetor solar, crianças a um braço de distância dos pais, os pais sempre tem que ficar de olho onde a criança está, sempre de visão ali, sempre perto. Qualquer situação, pegou no braço. Criança entrou na água, um braço de distância, bem próximo mesmo. Por quê? Qualquer situação, só pegar a criança e puxar, beleza? Então utilizar todos os meios, que você puder utilizar com relação à questão, utilizar a prevenção para que não haja um afogamento, não haja um incidente relacionado ao meio líquido, beleza, pessoal? Então, resumindo, prevenção, utilizar colete, utilizar boias, a proximidade, deixar a criança bem próximo, não ficar distante, ficar de olho todo o tempo. Então uma série de fatores, beleza? O segundo elo, senhores, é reconhecer o afogado, beleza? Ou seja, quando que vai haver um afogamento, senhores? Sempre quando houver falha na prevenção, beleza? Por isso que o David Spilsman, que é o pai do afogamento, do salvamento aquático, o pai das diretrizes, que é o autor também da Sobrasa, nos documentários dele ele sempre fala que quando houver um salvamento, quando houver um resgate, para que a gente não reconheça isso como um êxito, fazer um salvamento, e sim lembrar que foi uma falha onde? Na prevenção. De quem foi a culpa?
A culpa pode ter sido do guarda-vida, se tiver o guarda-vida no local, pode ter sido das autoridades, da gestão. Então, a culpa não sei de quem é, mas houve uma falha na prevenção. Então, toda vez que houver um resgate, um salvamento, é porque houve uma falha na prevenção. Beleza? Então, vamos lá. Quando você se deparar com alguém se afogando, o primeiro passo é reconhecer, né? Saber reconhecer o afogado, saber reconhecer o afogamento na hora. Beleza? É muito importante que você saiba como reconhecer. E quando você reconhecer esse afogamento, você deve fazer o quê? Fazer a seguinte situação: ligar para o socorro, ligar para alguém, avisar alguém, pedir um suporte, pedir um socorro, beleza? Ligue para o 193, ligue para o corpo de bombeiro, beleza, pessoal? Chame um guarda-vida que está próximo, peça que o mesmo faça o resgate. Então, reconhecer o afogamento, né? Saber reconhecer e avisar alguém, pedir por ajuda, beleza? Pedir um suporte, ligar para o bombeiro, ligar para alguém, avisar para alguém que está tendo um afogamento. Então, beleza, pessoal, é isso. Reconhecer o afogamento e pedir por ajuda. Ligar 193 para o corpo de bombeiro para que os mesmos venham e façam o resgate, beleza? A segunda situação, aliás, a terceira situação, o terceiro elo: fornecer flutuação, beleza? Evitar a submersão, ou seja, evitar que essa vítima afunde. Mas vamos lá, é muito interessante. Eu só vou poder fazer, ou seja, fornecer essa flutuação para a vítima se eu tiver alguma coisa que eu possa ofertar. Por exemplo, uma boia, um galho de árvore, se eu tiver uma corda, se eu tiver um cabo de vassoura, se eu tiver alguma coisa na hora que eu possa ofertar para essa vítima, beleza? Se eu tiver um colete para jogar para a vítima. Isso depende muito das condições, depende muito do local aonde está tendo o afogamento. Por exemplo, senhores, se porventura estivermos numa piscina, tá? E de repente constatarmos que tem uma vítima se afogando, o que eu posso fazer, senhores? Fornecer flutuação, né? Primeiro passo seria o quê? Reconhecer o afogamento, pedir por ajuda, ligar para alguém, chamar por ajuda no primeiro momento e fornecer flutuação de alguma forma, jogar uma boia, jogar um colete, né? Jogar alguma coisa, até uma corda serve. O importante é jogar alguma coisa que a vítima possa se segurar, né? Evitar que ela faça o quê? Que ela afunde, beleza? Outra coisa, senhores, é a questão de remover a vítima do meio líquido, beleza? Isso no caso é o quarto elo, tá? Então, quando que eu vou poder remover essa vítima da água? Apenas quando eu tiver o conhecimento técnico, quando eu souber como fazer isso. Eu sei nadar, eu me garanto fazer isso, eu tenho plena certeza que eu vou conseguir fazer esse resgate, aí eu vou lá e faço o resgate. Ou seja, isso vale para as pessoas leigas. Por exemplo, tem algumas pessoas que sabem nadar, mas não conhecem as técnicas corretas para fazer um resgate, né? Para fazer um salvamento no meio líquido. Então, nesse caso, se a pessoa não tem conhecimentos técnicos, não sabe nadar, não sabe como fazer o procedimento correto, o ideal é que ela faça o quê? É que ela não caia na água. Por quê? Porque ela vai ser mais uma vítima. Então, o correto é fazer o quê? Fornecer algum tipo de flutuação, se possível, e acionar o socorro, ligar para alguém, pedir por ajuda, até, se tiver um guarda-vida próximo, solicitar que o mesmo faça e efetue o salvamento, que faça o resgate, tranquilo? Passando aqui para o quinto elo, já é o que? Já é o suporte de vida. Então, senhores, primeiro elo, prevenção, né? A prevenção com utilização de coletes, utilização de boias, todos os tipos de medidas, né, de prevenção que eu possa de alguma forma evitar que haja um acidente, beleza? Segundo elo, caso haja falha na prevenção e porventura haja um afogamento, eu devo fazer o quê? Saber como reconhecer o afogamento, né? Reconhecer o afogado no momento e poder pedir por ajuda, ligar para o 193, corpo de bombeiro, ou se tiver um guarda-vida próximo, eu vou lá, chamo ele, né? Para que o mesmo possa efetuar o salvamento. O terceiro elo, senhores, é fornecer flutuação, se possível no caso, se eu tiver como fornecer essa flutuação, se eu tiver lá um colete, tiver uma boia, tiver alguma coisa que essa vítima possa se assegurar que está segura, beleza? E eu falei do quarto elo para vocês, que é a questão da remoção. A remoção, né, do meio líquido sempre que for possível, mas isso se tiver
se você se sentir seguro, se for seguro para você fazer esse salvamento, beleza? E o quinto elo eu falei para vocês que é a questão do suporte de vida. Depois que eu fiz todo o processo, que eu fui buscar essa vítima, né, que eu nadei com ela lá do reboque, trouxe ela, fiz o transporte lá do arrasto que eu falei para vocês, e aí já coloquei a vítima no local seguro, né, na zona de barrido que a gente chama, na areia, posição paralela com relação à praia, beleza? Então nesse momento eu vou poder aplicar o suporte de vida, beleza? Quer fazer o que? As avaliações, o atendimento em si. Então, senhores, após esse atendimento, essa avaliação, o que eu vou fazer? Eu posso estar encaminhando essa vítima para o hospital de acordo com as necessidades, né? Por exemplo, se for grau 1, se for grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6, então de acordo com o grau, com a classificação, né, com os sintomas que essa vítima está apresentando, eu classifiquei, né, fiz o atendimento e vou saber, né, basicamente direcionar o hospital de acordo com os sintomas, tranquilo? Isso é muito importante também, senhores, nós sabermos aí identificar os sintomas, classificar. Por quê? Porque quando o socorro especializado chegar para me dar o suporte, eu vou saber explicar, né, para o médico, né, aonde, qual o grau que a vítima se encontrava, por que ela estava passando, né, qual foi o grau de afogamento, a dificuldade que ela tinha respiratória, quais sintomas ela apresentou e qual reação depois dos meus atendimentos prestados a essa vítima, né, qual a reação dessa vítima, beleza? É uma vítima inconsciente, uma vítima em parada cardiorrespiratória ainda, é uma vítima em PR, parada respiratória, é uma vítima do 4º grau, com respiração aguda, com ruído, que não tem mais pulso radial palpável. Então é uma série de fatores. Sabendo reconhecer, sabendo classificar o grau de afogamento, né, quando o médico chegar, o socorro especializado chegar para me dar o suporte, eu vou saber passar essas informações detalhadamente, né, já para adiantar o serviço do médico, beleza? Ele vai dar continuidade da onde eu parei, tá? Já com socorro mais avançado, para que consiga ofertar um atendimento melhor para essa vítima, beleza, pessoal? Se tiverem dúvida, a gente vai debater depois que vocês olharem esse vídeo, tranquilo? Vocês assistirem, nós vamos debater aí sobre a questão das dúvidas que vocês tiverem, beleza? Vamos falar também um pouquinho sobre medidas de prevenção, beleza? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco aqui no primeiro elo que eu falei de prevenção? Tranquilo. Então estou falando agora sobre medidas de prevenção. O que são medidas de prevenção? São as ações baseadas em advertências e avisos a banhistas, no sentido de evitar ou ter cuidados com perigos relacionados a lazer, trabalho ou esporte, práticas na água. Tranquilo, senhores? Ou seja, eu estou falando aqui de modo geral, tá? O que é prevenção? São ações baseadas, um conjunto de ações baseadas, pode-se dizer assim, no qual eu tento evitar de alguma forma que haja um acidente ou incidente. Nesse caso, voltando para a área do meio líquido, a área do salvamento aquático, né? Se porventura houver uma falha nessa prevenção, senhores, vai haver um afogamento, tranquilo? Então, muito simples. O que são as medidas de prevenção? De acordo com a situação, né, do que nós estamos falando, eu posso dizer para vocês que são um conjunto de ações baseadas em advertências, avisos, né, e algumas medidas que a gente pode tomar para que a gente haja de forma segura, né, evitando qualquer tipo de acidente ou incidente, principalmente aí na área do meio líquido. Lembra que eu falei para vocês que na questão do afogamento, no meio líquido, não há segunda chance em determinadas situações, beleza, pessoal? Vamos lá. Prevenção. Prevenção é qualquer medida com o objetivo de evitar o afogamento sem que haja contato físico entre a vítima e o socorrista. Isso pode ser dividido em 2 tipos, tá? É uma coisa muito importante, senhores, os senhores também saber, né, conhecer algumas técnicas, né, com relação à questão da prevenção, principalmente para a área do salvamento aquático. Então existe basicamente 2 maneiras de fazermos prevenção, né? Basicamente, para facilitar aqui para os senhores entenderem, existe a prevenção ativa e a prevenção reativa, beleza? Vamos entender um pouco sobre a prevenção ativa. O que é essa prevenção ativa? É qualquer ação de prevenção que inclua
sinalização de riscos ou comportamento, tá? Tais como sinalizar uma corrente de retorno, uma área de risco, uma profundidade na piscina, colocação de uma cerca, um ralo e etc. Ou seja, são algumas medidas que nós podemos tomar, né, de forma fácil, que as pessoas consigam, né, entender automaticamente, né, de uma fácil visualização, que aquilo é uma medida de prevenção, tá? É para evitar um acidente, um incidente. Tranquilo, pessoal? Vamos entender um pouco sobre a prevenção reativa. É qualquer ação de prevenção direcionada a um indivíduo ou a um grupo de pessoas com a intenção de interromper um afogamento iminente, tais como o uso de apito, advertência de um guarda-vidas a um banhista em uma área de risco, beleza? Em uma área de risco. Olha só, pessoal, qual que é a diferença da prevenção ativa e da prevenção reativa? Vamos lá. A prevenção ativa, senhores, são qualquer fator de fácil visualização ao banhista no caso. Isso eu estou me referindo com relação à questão, né, do salvamento aquático, do meio líquido. Por exemplo, para ficar mais específico para os senhores poderem entender, se porventura eu chego no parque aquático, na piscina, quando eu olhar alguma placa, por exemplo, passe no chuveiro, não corra, não pule na borda da piscina. Então são algumas medidas, né, que estão de fácil visualização, eu vou conseguir ver e vou conseguir entender que é uma medida preventiva. Se eu estiver na praia, vai existir algumas placas dizendo lá, perigo, água imprópria para o banho, local impróprio para o banho, o local está adequado para o banho. Inclusive na praia, senhores, em algumas praias existem mais placas e também existem umas bandeiras chamadas de bandeirolas, beleza? Na praia existem as bandeirolas, onde são diferenciadas por cores também, beleza? Por exemplo, existe a bandeira vermelha, existe a bandeira verde, em alguns lugares existe a bandeira amarela ou bandeira preta ou marrom, beleza? Mas o mais comum é vermelha, verde e amarela, vermelha, verde e marrom, tranquilo? Cada uma delas, senhores, tem um significado importante. Por exemplo, a bandeira vermelha significa que aquele local está impróprio para o banho, beleza? Existe um perigo de afogamento, existe um perigo muito grande de queimaduras por caravelas, né, por seres marinhos e etc, beleza? Quando eu me deparar com uma bandeira verde, significa que aquele local está próprio para o banho, que existe sim perigo de afogamento, mesmo com a presença do guarda-vida, mas que aquele local está próprio para o banho, tranquilo? Então, esse é o local mais adequado para os senhores poder usufruir de um banho na praia, após perguntar para o guarda-vida qual o local mais adequado para que possa tomar um banho, possa se divertir, tranquilo? A bandeira marrom ou amarela, senhores, né, dependendo do lugar que estiver, ela vai estar identificando que aquele local oferece perigo, tá? Perigo de afogamento, perigo de queimaduras por seres marinhos, uma série de fatores, tranquilo? Pode tomar banho, mas com muita cautela, muito cuidado, e às vezes nem pode, dependendo da situação, tranquilo? Então, como eu falei para os senhores, as bandeirolas significam se pode, se não pode, falando sobre os riscos, né, qual perigo se encontra ali. Quando não tiver bandeirola, geralmente tem as placas identificando lá, dizendo na placa perigo de afogamento, perigo de queimadura por seres marinhos, uma série de fatores. Mas isso é muito importante ao chegar na praia, se tiver um guarda-vida, né, procurar o guarda-vida e perguntar qual o lugar mais adequado para que possa tomar o banho, tranquilo? Então vamos lá. Só para resumir, prevenção ativa são as medidas através de visualização, através de placas, bandeirolas, cartaz informativo, de alguma forma que eu consiga visualizar essa medida de prevenção, tá bom? A prevenção reativa é quando eu já passo para uma abordagem, tá? Através de um apito, através de conversa mesmo, uma abordagem ali próximo do banhista, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, um grupo de banhista. É quando eu já chamo verbalmente, através do apito, chamo a pessoa para conversar e vou explicar detalhadamente, passo a passo, por que não pode fazer determinada situação. Por exemplo, na piscina, chega um banhista que quer pular, quer estar dando salto mortal, quer estar correndo na borda da piscina. Eu, na função de guarda-vida, o que eu posso fazer?
Se ele já passou pela prevenção ativa e não conseguiu identificar, ele não conseguiu ver isso, ou pelo menos obedecer às placas que ele viu, eu vou partir para a prevenção reativa, aonde eu vou fazer uma abordagem com ele. Eu posso apitar para ele, chamar a atenção dele, me direcionar até esse banista e conversar com ele de forma educativa, explicar detalhadamente, né, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, quais são as regrinhas do lugar, explicar as medidas de segurança para ele, quais são os protocolos que devem ser seguidos nesse ambiente, né, de forma segura, tá? Com o objetivo de evitar que haja um afogamento, que haja um acidente, que haja um incidente, um desconforto, tanto para ele como para a pessoa que está à frente, né? No momento, para o guarda-vida, profissional que estiver lá no momento. É um desconforto quando acontece um tipo de acidente, beleza? Porque isso significa que houve uma falha, e de quem a falha geralmente vai ser do guarda-vida, caso haja um afogamento, haja um acidente ou incidente, beleza, pessoal? Então deu para diferenciar um pouco, né? Prevenção ativa através de visualização de placas, bandeirolas e assim por diante. Prevenção reativa é quando eu utilizo da abordagem, tá? Diretamente a uma pessoa ou um grupo de pessoas a fim de evitar o acidente. Tranquilo? Beleza? Sem dúvidas aí? Então vamos adiantar aqui um pouco. Vou falar para vocês sobre um pouco das medidas de socorro. O que é a medida de socorro, senhores? Socorro é toda ação de resgate em que houve necessidade de contato entre a vítima e o socorrista, ou seja, quando, após eu reconhecer que existe uma vítima se afogando e eu preciso então fazer um resgate, né, fazer um salvamento, tá? Onde há necessidade de um contato, seja de alguma forma, seja indireta, seja da forma indireta, ou seja da forma direta, indireta ou direta. Qual a diferença entre indireta e direta? De forma indireta é quando eu não preciso ter contato corporal, mas eu posso ter um contato através, jogando uma boia, puxando na corda, se eu estiver na praia, num barco, posso dar o leme, eu posso, um galho de árvore, ofertar alguma coisa para essa vítima e puxar ela, de alguma forma, tranquilo? E o contato corporal, ou seja, o resgate, o salvamento direto, é quando eu preciso ter o contato corporal com essa vítima, tranquilo? Eu preciso ter um contato corporal, corpo a corpo, e chegar lá no meio líquido e fazer o resgate, fazer o salvamento, fazer os procedimentos corretos, utilizar de técnicas, tá? De habilidades no meio líquido para que eu possa efetuar esse salvamento com sucesso, tranquilo? Beleza? Se tiveres dúvidas, a gente vai estar debatendo após vocês assistirem o vídeo, tranquilo? Vamos falar aqui rapidamente também, senhores, sobre corrente de retorno. Isso é algo muito importante, que nós precisamos entender, basicamente, passo a passo, como é que funciona, né, na questão da corrente de retorno. Olha só, pessoal, como é muito importante a aula teórica, tá? A gente prestar atenção nessa aula, porque há um domingo passado, domingo retrasado, posso dizer assim, eu fui dar uma instrução junto com o Instituto Santos. E eu tive um relato, na parte prática, onde um dos meus alunos, né, nesse dia, ele caiu na corrente de retorno, tá? Ele estava nos dando suporte, né? Ele tem uma habilidade muito grande com relação ao meio líquido, e nós, né, solicitamos que ele desse um suporte para a gente. E ele caiu na corrente de retorno. Muito importante isso, senhores. Ele soube como se desvencilhar, como sair da corrente de retorno. Por quê? Porque ele prestou atenção nas aulas, na aula teórica, justamente onde falava sobre corrente de retorno. Então é muito importante que vocês tenham essa atenção, porque assim, uma hora ou outra isso pode acontecer, né? E se porventura acontecer, os senhores devem saber como proceder diante de uma situação como essa, que é complicada, senhores. É um momento que é tudo ou nada, é um momento que você tem que ter o psicológico, né, no lugar certo, para que consiga pensar de maneira correta e lembrar da aula sobre corrente de retorno e poder se sobressair dessa corrente de retorno, tranquilo? Então vamos lá. O que é essa corrente de retorno? Deixa eu ver se eu botei aqui, não botei, tá, vamos lá. A corrente de retorno, senhores, geralmente é em praias, beleza? E eu posso afirmar para os senhores que é um fenômeno que ocorre quando há o encontro de duas correntes paralelas com relação à orla da praia. Ou seja, mas como é que funciona na prática?
vamos para cá, vamos imaginar aqui uma situação. Olha só, a praia ela tem um leve declínio de profundidade, beleza? A gente pode não perceber isso a olho nu, às vezes assim, mas se vocês parar para pensar, vão conseguir identificar esse leve declínio que existe na praia. Tranquilo? Se a maré estiver enchendo, vocês começarem a andar em direção ao mar adentro, pode-se dizer assim, vocês vão conseguir identificar a diferença desse declívio, beleza? Rapidamente vocês vão estar com a água batendo no pescoço. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, existe uma camada de massa de ar, tá? Lá no meiozão do mar, que ele vai impulsionar a camada de água, né? Uma camada de massa de água. Impulsionar para onde, senhores? Para a beira da praia, beleza? Então essa camada de massa de ar vai impulsionar essa camada de massa de água para a praia, beleza? Então essa água vem. Como é que ela vem? Vocês notam quando a gente está na praia, quando está ventando muito, vem aquelas ondas chamadas de quebra-maré, beleza? O que é isso? Nada mais é do que a massa de ar impulsionando essa massa de água para a praia, para a areia. Então quando isso acontece, vem pegando na base de cima e vem fazendo os quebra-maré, fazendo as ondas. Mas olha só, essa massa de água, eu falei para vocês que a praia tem um leve declínio. Se tem um leve declínio, quando essa massa de ar que vem impulsionando a água, impulsiona a parte de cima da água fazendo as ondas, os quebra-maré, a parte de baixo é atrasada, ou seja, ela bate na areia e é atrasada, por isso que gera mais ondas, mais quebra-maré. Tranquilo? Então vamos lá. Essa massa de ar impulsiona a massa de água até a praia, até a areia da praia, só que ela precisa voltar. Por quê? Por questão da força gravitacional. Ela vem, ela precisa voltar, beleza? Então quando ela precisa voltar, senhores, ela geralmente não volta pelo mesmo lugar que ela veio. Por quê? Porque tem uma outra massa de água vindo também. Então ela vai procurar um lugar para poder voltar. E aí é que existe, que gera a corrente de retorno. É o momento, é o fenômeno que há quando há um encontro de duas correntes paralelas. Ou seja, ela vem, vai procurar um lugar para poder voltar, e vai haver um momento em que vai vir ambas, do lado A e do lado B, ou seja, uma de cada lado, as duas vêm e se encontram, vão fazer o redemoinho, tá bom? Um turbilhãozinho, fazer o redemoinho, e nesse sentido vai jogar, quando a água vem aos dois lados juntos, que se encontrarem, vão fazer o redemoinho, vão cavar, vão fazer uma forma de vala, uma espécie de vala, jogando areia para os lados. Essa areia que é jogada para o lado é chamada de bancos de areia, ou tecnicamente chamado de bauxitos, beleza? Então vai gerar uma espécie de vala no meio, né, na praia com direção ao mar. Quando gera essa vala, é por lá que a água vai descer, e do lado dessa vala, de ambos os lados, vai haver o banco de areia que a água vai deixando, chamado de bauxitos, beleza? Então nessa vala vai ter uma corrente de retorno, tranquilo? Vai haver uma corrente de retorno. Então a corrente de retorno, como eu botei para vocês verem aqui, ó, a corrente de retorno, ela é composta aí por três partes. A boca é onde se inicia, beleza, pessoal? A boca é onde inicia a corrente de retorno. Eu vou mostrar para vocês aqui, especificamente fica melhor, beleza? Olha só, essa aqui, ó, é a boca, beleza? É onde inicia a corrente de retorno. Aqui nós temos o pescoço, ó, aonde vai seguindo aqui, ó, o pescoço, e mais na frente vai ter o que? A cabeça. Aonde é a cabeça? É onde a água se dissipa, aonde a água perde a força. Tranquilo? Vou mostrar para vocês, é basicamente nesse pedacinho bem aqui, ó. Só, senhores, que aonde a água perde a força já está muito longe, beleza? Já está lá nos valões, nos canais, aonde é mais fundo. Tranquilo? Então lá já está bem distante da areia. Tranquilo, senhores? Senhores, eu vou agilizar um pouquinho aqui porque o celular está descarregando, e aí eu vou fazer um outro vídeo dando continuidade para os senhores aí, beleza? Com relação ao assunto. Eu vou dar uma agilizada aqui para a gente sair da corrente de retorno, tranquilo? Então vamos lá. Bom, senhores, aqui é a nossa corrente de retorno, tranquilo? Então a corrente de retorno ela é composta por três partes, que é a boca, aonde se inicia a corrente de retorno. Como eu falei para vocês, olha só, a água vem nesse sentido, ó, do fundo do mar, vem nesse sentido, dos dois lados, só que ela precisa voltar. Ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai fazer esse sentido, ela vai fazer esse sentido também,
beleza? Veio de ambos os lados, lado direito, né? Lado A e lado B. Deu para entender, né, senhores? Lado A e lado B. Veio do lado A e lado B, se juntou, ó, e fez uma espécie de redemoinho, tranquilo? Então aqui, senhores, gerou uma vala, tá bom? Jogou areia por lados, aqui vai ser areia, aqui também é areia, chamada de bauxitos, e aqui é corrente de retorno, tranquilo? Corrente de retorno. Então vamos lá. Geralmente, senhores, não é fácil de se observar essa corrente de retorno. Às vezes tem maior facilidade de se observar a corrente de retorno quando você está em uma espécie de barreira, um local mais alto do que a nivelação da praia, tranquilo? Quando você está no local acima, né, um nível superior, bem avançado, você consegue ver a praia de uma outra forma e consegue detectar a diferença na água, o local mais brando, mais tranquilo e o local mais agitado. E aí que as pessoas acabam se enganando. Por exemplo, as pessoas que desconhecem a corrente de retorno, desconhecem os perigos que existem na praia com relação a ondas, com relação à corrente de retorno, ela vê a parte mais agitada e diz: não, lá não vou tomar banho que está muito agitado, tem muita onda. E quando vê uma água mais branda, mais tranquila, é lá que eu vou tomar banho. E aí é que mora o perigo, porque nesse lugar que parece ser mais brando, mais tranquilo, é lá que está a corrente de retorno, tranquilo? Pelo fato dessa água estar correndo direto, não gera ondas. A água está retornando, certo? Então não gera ondas. E aí que as pessoas acabam se equivocando e caindo em uma corrente de retorno. Mas vamos para cá. Se porventura é uma pessoa que conhece a corrente de retorno, né, sabe reconhecer, e se porventura desavisada cair em uma corrente de retorno, como é que eu faço para que eu possa sobressair, que eu consiga sair dessa corrente de retorno? Vamos lá, senhores. Atenção. Se porventura eu cair na corrente de retorno, o primeiro passo que eu devo fazer, manter a tranquilidade, beleza? Se eu puder pedir por ajuda no primeiro momento, vou bater com os braços, vou acenar para alguém, para ver se alguém que estiver na areia consiga ver que eu estou pedindo socorro, né? E vou gritar também por socorro, mas mantendo a tranquilidade, tentar flutuar. Lembra que eu passei para os senhores a técnica de flutuação lá na praia? Justamente para uma eventualidade, caso seja necessário. A corrente de retorno é uma delas. É necessário que você consiga flutuar, tá? E no primeiro momento, deixar essa corrente de retorno te levar. Por quê? Porque você vai ganhar um deslocamento e você vai conseguir manter a tranquilidade e pensar no que está fazendo. Se você tiver pouca habilidade de natação, você tem que nadar, né, de forma paralela, ou seja, na verdade aqui, ó, vou desenhar para vocês entenderem melhor. Dessa forma aqui, ó, se você tiver pouca habilidade, tente nadar dessa forma aqui, vocês, ó, dessa forma, sentido paralelo aqui, ó, a praia, beleza? Lembrando, nunca nade contra a corrente de retorno, tá? Você vai nadar aqui sentido paralelo, ela vai estar lhe arrastando do mesmo jeito, beleza? Tente nadar dessa forma aqui, paralela à praia, e mesmo assim ela vai te levar nesse sentido, ó, nesse sentido. E aí quando você sentir que se sobressaiu, né, que sentiu aquela leveza, que não está mais sendo carregado, aí você vai nadar em direção à praia, tranquilo? Em direção à areia. Se você tiver um pouco mais de habilidade no meio líquido, aí você pode nadar aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Transversalmente. Lembrando que da mesma forma a maré vai estar levando com muita correnteza e você vai sair basicamente assim, ó. Beleza? Então, nada dessa forma aqui, mas a maré vai estar te levando, você vai sair dessa forma, e aí você tem que fazer o que? Nadar em direção à areia, tranquilo? Você pode começar a nadar dessa forma, ó, e vir em direção à areia, tranquilo? De forma segura, com tranquilidade, sabendo o que está fazendo, mantendo a calma, toda a tranquilidade, ok, pessoal? Então, corrente de retorno, senhores, é algo muito sério, algo perigoso. Se você não tiver controle do que está fazendo, pode se afogar, pode ir a óbito. Então o primeiro passo, manter a tranquilidade, manter a calma, né? Tentar pedir por ajuda, bater com os braços, tentar a flutuabilidade e aí no momento oportuno tentar nadar paralelamente à praia ou transversalmente, tá? Mas com muito cuidado e aproveitar o momento da corrente de retorno. Você pode fazer o seguinte também, ó. Quando você estiver dessa forma aqui, senhores, olha só, a corrente de retorno vai estar levando vocês dessa forma, certo?
dessa forma aqui, nesse sentido, tá? Deixa eu fazer aqui melhor. Pode estar levando vocês nesse sentido. Vocês podem aproveitar para nadar assim, ó. Nesse sentido também. Por quê? Porque dessa forma você vai estar fazendo o quê? Vai estar acompanhando, você vai estar só se direcionando para sair da corrente de retorno. É logicamente que a água, a corrente vai estar te levando em direção ao fundo do mar, né? Em direção ao centro do mar. E você vai direcionar de uma forma que você consiga se sobressair da corrente de retorno. Após identificar que você saiu da corrente de retorno, você tem que retornar para a areia com tranquilidade, porque consequentemente vai haver um grande desgaste físico, beleza? A corrente de retorno ela é muito rápida, beleza, pessoal? Ela é muito rápida. Então vamos lá, é o seguinte, pessoal, nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar parando bem aqui na corrente de retorno, porque o meu aparelho está descarregando, e eu vou estar fazendo depois desse vídeo um outro vídeo para os senhores aí, onde eu vou estar falando aqui sobre o método de start, sobre o método de ventilação ainda no meio líquido. Lembra que eu falei para vocês lá bem básico sobre ofertar ventilação no meio líquido caso haja necessidade? Vou falar para os senhores, tranquilo? Nesse primeiro momento eu vou estar parando bem aqui em corrente de retorno. Já é um assunto bom, onde os senhores vão dar uma olhada, uma avaliada, vão assistir o vídeo. Se tiverem alguma dúvida, assista o vídeo novamente. Aonde tiverem as dúvidas, anotem para que a gente possa debater sobre o assunto, beleza? E aí eu vou estar informando para os senhores no WhatsApp, né? Após eu aplicar esse conteúdo aqui no WhatsApp, eu vou estar falando para os senhores um momento oportuno para a gente ficar debatendo sobre o assunto que foi passado, tranquilo? E aí eu vou estar aplicando um outro vídeo, como eu falei para os senhores, aqui do método Start para frente, para que a gente possa dar continuidade no assunto, tranquilo, senhores? Qualquer dúvida, nós vamos estar debatendo lá no WhatsApp, beleza? Então é isso, valeu, um abração para os senhores aí, tá bom?